Olá, primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos ver a estrutura e os processos de formação de palavras, tá ok? Bom, esse é o tema da aula 1 do terceiro trimestre. Eu sou a professora Cacau, de Língua Portuguesa, tá? Do CIEP 322, em Bom Jardim. Bom, aula 1, tá? Da OE de Língua Portuguesa, lá na página 7, trata sobre a estrutura das palavras, tá ok? Então, antes de começarmos a falar sobre a estrutura das palavras, é necessário que vocês tenham esse conhecimento prévio. Morfema. O que é morfema? É uma unidade mínima significativa da palavra, tá? O morfema é a menor parte, unidade mínima é a menor parte. Então, a gente tem uma palavra, a gente tem a possibilidade de dividir essa palavra em partes menores, tá? E a essa menor parte significativa, a gente dá o nome de morfema, tá ok? Então, gente, prestem bastante atenção. A palavra, ela é composta por letras, ok? Bacana. Então, quando a gente combina essas letras, a gente forma sílabas, tá? E quando a gente tem um conjunto de sílabas, e esse conjunto de sílabas, né, possui significado, carrega, está impregnado de significado, a gente pode chamar essa partezinha da palavra de morfema, tá? Eu estou tentando explicar da forma mais simples possível, tá ok? Então, morfema é, de acordo com as gramáticas, a unidade mínima significativa da palavra, tá? Então, quais seriam essas unidades mínimas? A primeira é o radical. O que é radical, gente? Não é quando os pais da gente brigam com a gente por algo que nós tenhamos feito, não, tá ok? Radical, de uma certa forma, não deixa de ter uma certa lógica aí. Por quê? Porque radical, minha gente, é a parte da palavra que carrega em si o seu sentido, o seu significado, tá? Então, além desse radical, a gente tem a vogal temática. O que é a vogal temática? É a vogal, né? São 5 vogais, a, e, o, u. Então, a vogal temática é a vogal que acrescentará a essa palavra outras significações. Além do sentido, a gente tem a vogal temática, por exemplo, verbal, ela pode nos indicar qual é a conjugação desse verbo, por exemplo, tá? A gente tem também outros morfemas que são denominados afixos, tá? Então, afixo são morfemas que se ligarão ao radical, por exemplo, tá? Para acrescentar a essa palavra outras significações, outros sentidos, tá? E além dos afixos, a gente tem também as desinências. Então, a gente tem lá, no caso dos verbos, as desinências verbais, né? Que podem indicar modo, tempo, número, pessoa, tá bom? Então, vamos exemplificar tudo isso que eu falei. Sobre o radical. Eu disse para vocês que o radical é a parte da palavra, né, que carrega o sentido, sobre o qual está impregnado, tá, o sentido daquela palavra. Então, é o elemento estrutural básico da palavra e a partir do qual pode se originar-se uma família de palavras. Exemplo, pedra. Pedra quando a gente fala em pedra, provavelmente aí na cabecinha de vocês, cada um pensou em uma pedra preciosa, ou uma pedra, né, um cascalho, enfim, vocês pensaram em alguma coisa, tá? Agora, observem que, dentro dessa palavra, eu destaquei aqui, ó, em vermelho, tá? A gente tem aí um conjunto de letras, P, E, D, R, tá? A esse conjunto de letras, damos o nome de radical, tá ok, minha gente? Porque através dele a gente consegue originar outras palavras. Então, a gente consegue
A gente consegue formar, por exemplo, pedreira, tá? A gente consegue formar também apedrejar. Então, observem que a gente tem aqui, ó, pedra, né? E através desse radical, tanto que eu destaquei nas 3 derivações, né? A gente tem lá, ó, através desse radical, a gente consegue formar a palavra pedreira, acrescentando um afixo aqui, que nesse caso é um sufixo, porque ele se liga ao radical, ele se liga após o radical, tá? E na palavra apedrejar, a gente tem 2 afixos, né? A gente tem um prefixo e um sufixo, tá? Então, o radical é essa parte, é esse morfema aqui sobre o qual deleita, carrega, né, o sentido da palavra. Porque quando a gente fala apedrejar e quando a gente fala pedreira, ambas carregam em si a ideia de pedra. Concordam? Compreendido, então, o que é o radical, vamos ver agora o segundo morfema, a vogal temática. Então, minha gente, vogal temática liga o radical às desinências. Na língua portuguesa, melhor dizendo, nós temos 2 tipos de vogais temáticas. Nós temos as vogais temáticas verbais, tá? Que indica a conjugação verbal, como eu já disse no slide anterior. Então, nós temos as vogais temáticas A, E, I, tá? Os verbos terminados em A pertencem à primeira conjugação. Os verbos terminados em E pertencem à segunda conjugação. Os verbos terminados em I pertencem à terceira conjugação. Nós temos na língua portuguesa também os verbos terminados em OR, tá? Como propor, opor, né? Impor. Esses verbos terminados em OR, né, que tem como vogal temática e o O, eles pertencem à segunda conjugação, tá ok? Além das vogais temáticas verbais, nós temos as nominais, que também são essas vogais, o A, E e o O, tá? São vogais temáticas atonais, finais, que ocorrem paroxítonas e proparoxítonas e referem-se a um substantivo ou um adjetivo. Então, nos substantivos e nos adjetivos, paroxítonos ou proparoxítonos, tá? Este A, E e O serão vogal temática. Exemplo, livro, esse O é vogal temática. Atraente, este E é uma vogal temática. Pianista, este A é uma vogal temática. Porém, gente, muito cuidado. Mas daqui a pouco nós veremos as desinências verbais e nominais, tá? Então, vocês vão ver que a gente tem a desinência de gênero feminino, o A, né? Então, é um macete para que vocês jamais se confundam, tá ok? O A, este A, ele pode ser tanto vogal temática quanto desinência de gênero, tá? Que indica o gênero feminino de uma palavra. Porém, todavia, entretanto, como saber se ele é uma vogal, se esse A é uma vogal temática ou se é uma desinência? Simples, minha gente. Quando não houver uma outra palavra que se oponha, né, com relação ao gênero, por exemplo, menina, né? Nós temos na língua portuguesa menino. Então, este A de menina não é desinência, ou melhor, não é vogal temática como em pianista, tá? Uma menina pianista. Esse A de menina é desinência de gênero feminino. Agora, este A de pianista é uma vogal temática, tá ok? Por quê, professora? Simples. Não existe uma palavra que se oponha a pianista com relação ao gênero. Não existe a palavra pianisto, certo? Ficou claro? Então, macete, tá? Se houver na língua uma palavra que se oponha com relação ao gênero a uma outra, este A não será vogal temática em si, desinência de gênero, tá? Como menino, menina, aluno, aluna. Então, este A de aluna, de menina, é desinência e não vogal temática, tá ok? Bom, dito isto, vamos aos afixos. Os afixos são os elementos que se juntam ao radical e formam uma palavra nova, como eu já disse também anteriormente. Nós temos na língua portuguesa 2 tipos de afixos.
os prefixos, são partes, morfemas que se unem, que se ligam antes do radical, e nós temos os sufixos, que são morfemas que se unirão a uma palavra no final dela, tá? Então, vamos exemplificar isso aí que eu tô falando. Prefixo, desfeito e impossível. A gente tem a palavra possível. Vou tomar possível como impossível como exemplo, tá ok? Nós temos a palavra possível, não temos, na língua portuguesa? E quando a gente quer dizer que algo não é possível, para que a gente possa dizer isso, utilizando uma única palavra, basta colocarmos antes da palavra um prefixo, in, de negação, né? Então, a gente diz que quando a gente quer dizer que algo não é possível, a gente simplesmente diz que é impossível, acrescentando o prefixo aí antes da palavra possível, tá? E sufixo são morfemas que a gente acrescenta no final da palavra, também para ampliar ou atribuir essa palavra a outros sentidos, outras significações, tá? Então, a gente tem estudo, por exemplo. Quem estuda muito qual é o adjetivo? Estudioso. Então, observe que para criar um adjetivo, né, uma característica da pessoa que estuda muito, a gente diz a gente acrescenta simplesmente o sufixo oso, atribuindo a esse estudo, a essa pessoa, né, a característica de ser muito estudiosa, ou seja, ela estuda muito, tá? A gente tem também as desinências, minha gente. Então, vamos conversar um pouco sobre as desinências. As desinências a gente também tem de dois tipos. As desinências verbais, que indicam a pessoa, o tempo, o número e o modo dos verbos, tá ok? E a gente tem, exemplo, estudávamos, estudavas e cantavas, tá? E as desinências nominais, presentes nos finais dos nomes, tá? Substantivos e adjetivos, que indicam a variação de gênero e número. Exemplos, gato, gata, gatas, né? Então, a gente tem aqui, ó, as desinências gato, ó, esse O aqui é vogal temática, certo? E esse A aqui, a gente tem aqui, ó, gata. Esse A não é vogal temática. Esse A é uma desinência que indica o gênero feminino. Estão lembrados de que eu falei lá no outro slide? Que quando esse A, né, quando houver na língua uma palavra que supõe gênero, esse A não será vogal temática, e sim desinência que indica o gênero feminino. Tá ok? E aqui, ó, gatas. Esse S aqui, ó, indica plural, né? Então, temos mais de uma gatinha, tá ok? Observação. Primeira observação. Como eu disse lá no início, o radical mais a vogal temática, ao radical, a junção, né, do radical com a vogal temática, nós nomeamos de tema, tá? Então, cante mais o A, vogal temática, a gente tem canta, tá? Que é o tema. O ROS mais o A, que é a vogal temática, a gente tem o tema rosa, tá? A partir desse tema, a gente consegue formar várias outras palavras, então, como rosário, por exemplo. Segunda observação, que eu preciso que vocês se atentem aí. Consoantes e vogais de ligação. O que são os consoantes e vogais de ligação? São consoantes e vogais, né, que a gente utiliza entre o radical e a desinência, né, para quando há dificuldade na pronúncia, né? Então, a ausência de uma vogal temática pode dificultar a pronúncia e a formação de uma nova palavra. São usados, então, fonemas sem valor significativo nenhum, tá? Como preparação do radical para o recebimento de novos morfemas. Então, a vogal temática e a consoante de ligação, elas estão ali só para fazer esse elo aí, para ligar, tá? O radical a outros morfemas, as desinências, por exemplo, tá? Exemplo, pau mais ada, né? Então, eu tenho aqui, ó, radical mais
sufixo. Então, ninguém fala pauada, né? A gente fala paulada. Café mais cultura. Café radical, cultura, sufixo. Café e cultura, ok? Bom, passando agora para a revisão da aula 2, tá ok? Se vocês continuarem com alguma dúvida com relação à estrutura das palavras, né, com relação aos morfemas, entre em contato, tá bom? Que eu tirarei todas as dúvidas. Agora vamos falar sobre os processos de formação de palavras. Aula 2, a partir da página 10 da apostila de vocês. Então, uma vez que vocês tenham em mente, né, a estrutura das palavras, né, as suas partes mínimas significativas, vocês podem, a partir desse conhecimento, começar a refletir sobre os processos dentro da língua portuguesa que a gente tem para formar palavras novas, tá ok? Bom, o primeiro processo que a gente vai estudar é a composição, que pode ser por justaposição ou por aglutinação, tá bom? Então, a composição por justaposição é quando não há perda de nenhuma letra que compõe essa palavra. Exemplo, passa, do verbo passar, né? E tempo, tá ok? Então, a gente tem ali, ó, passa mais tempo, forma a palavra passa-tempo. Observe que a gente tem, com a junção dessas duas palavras, a formação de uma nova palavra, a composição de uma nova palavra. Mas, neste caso, elas estão justapostas, tá? Essa palavra foi formada por justaposição, ou seja, não houve perda de nenhuma letra, tá? Na composição dessa palavra nova. Gira mais sol. A gente tem ali, ó, gira-sol. Observem que a gente não houve aí nenhuma perda. Pelo contrário, houve um acréscimo, né, de uma consoante aí de ligação, tá? Que é o acréscimo de mais um S, né, para que fique girassol mesmo, não fica girasol, né, gente? Então, aí a gente tem, não houve perda, tá ok? Um outro processo é a composição por aglutinação. Neste caso, há perda de uma letra, tá ok? Vamos ao exemplo. Planalto. Não é plano alto, né? Então, observe aí que a gente tem a perda aqui, ó, da vogal temática O, tá? De plano. Então, ó, planalto, a gente tem a perda dessa vogal temática e a junção aí, a composição por aglutinação, elas se aglutinam, tá? Então, eu tenho radical mais o alto lá do sufixo formando a palavra planalto, assim como pernilongo, né? Que é uma radical perna, né? Aí a gente tem a perda aqui da vogal temática A, mais o sufixo longo, vira pernilongo. Então, a gente perde aqui, no caso, as vogais temáticas, tá ok? Bom, vamos para um outro processo que é a derivação prefixal. Então, a derivação prefixal é quando a gente tem palavras, tá? Tem uma palavra primitiva e a partir dessa palavra primitiva nós acrescentaremos prefixos e o acréscimo desse prefixo dará origem a uma nova palavra com outro sentido. Então, por exemplo, leitura, tá? A gente colocando o prefixo na frente, releitura, a gente tem uma formação de uma outra palavra, a partir do acréscimo desse prefixo. Então, a gente tem ler novamente, né? Releitura. Semi-novo. Então, a gente tem o prefixo semi mais a palavra novo, formando algo, uma palavra nova, né? Semi-novo, que não é novo, né? Já foi usado. Derivação sufixal é quando a gente forma uma palavra nova a partir do acréscimo de um sufixo. Então, tem esqueci mais o sufixo mento, esquecimento, tá? Aprendiz mais o sufixo agem, aprendizagem, tá? E a derivação prefixal e sufixal é quando há a formação de uma palavra através do acréscimo de prefixo e sufixo simultaneamente. Tá? Então, a gente tem, ó, infelicidade. A gente tem o acréscimo do in e do prefixo in e do sufixo dade para formar a palavra infelicidade, tá? Aqui a derivação é prefixal e sufixal. É importante dizer que, neste caso, se tirarmos qualquer um dos morfemas aí, dos afixos, nós teremos a existência da palavra, tá? Então, a infeliz, por exemplo, tá? E a
a felicidade. As duas palavras existem na nossa língua, tá bom? Aí, deslealdade. Então, a gente tem des, prefixo, e dade, sufixo. Juntando os afixos aí ao radical leal, a gente tem deslealdade. Nesse caso também, a gente tem desleal e também tem a palavra lealdade, tá bom? E a derivação parasintética. Nesse caso aqui, a gente tem a formação de uma palavra através do acréscimo de afixos também. Mas a diferença é, observe, ensolarado. A gente tem lá, ó, eu não botei em negrito, a gente tem o prefixo em e o sufixo arado aqui. Observem que aqui, essa palavra só existe quando a gente acrescenta ambos os afixos ao radical sol, tá? Então, a gente precisa do prefixo e do sufixo para formar a palavra ensolarado a partir do sol, né? Da palavra sol. E é importante dizer que, neste caso, a palavra não existirá se tirarmos qualquer um dos afixos, tá? Não existe em sol, como não existe solarado. Assim como entardecer, tá? Não existe em tarde, como também não existe tardecer. Então, a gente precisa tanto do prefixo quanto do sufixo para formar a palavra entardecer a partir do radical tarde, tá bom? Então, eu coloquei a observação, neste caso, se retirarmos o prefixo ou o sufixo, a palavra deixa de existir. Derivação regressiva. Na derivação regressiva, há uma mudança da classe gramatical daquela palavra a partir da perda de uma letra, tá? Então, por exemplo, pulo vem do verbo pular, tá? Eu pulo. Assim como combate vem do verbo combater. Então, aqui, ó, houve a perda do R aqui, ó, da desinência aqui, né, verbal. Então, com a perda dessa desinência, a gente também mudou a classe gramatical. Então, do verbo combater, a gente, ao tirar a desinência aqui, que indica o infinitivo desse verbo, né, pertencente à segunda conjugação, a gente tem combate, que é um substantivo, tá? Assim como a palavra pular, né, que aqui a gente tem um verbo, então, com a retirada da vogal temática e da desinência aqui verbal, a gente tem o substantivo pulo, tá ok? Derivação imprópria. Acontece quando uma palavra é empregada em um contexto em que sofre mudança quanto à classe gramatical ou seu sentido habitual. Exemplo. O simples sair de casa tornou-se perigoso. Hoje em dia, né, gente? A gente tem aí o coronavírus, então o simples sair de casa já nos coloca em perigo, né? Quando, se pudermos nos manter em casa, é mais seguro para todos nós. Então, sair aqui, né? Houve uma mudança aí na classe gramatical. Sair é um verbo, mas nesse contexto ele se transformou em um substantivo, né? O simples sair aí, ele está sendo usado como substantivo. O imprescindível já está na mala. Então, ó, imprescindível, que originalmente um adjetivo, aqui foi empregado como um substantivo. Observem que o artigo aqui, né, ele provocou a mudança essa substantivação aí das palavras, né, no caso verbo e adjetivo, respectivamente. Então, o uso do determinante aqui, né, fez com que substantivássemos essas duas palavras aí, tá ok? Revisando, então, na derivação imprópria, há uma mudança na classe gramatical sem perda de letras, tá ok? Por exemplo, estudo dignifica o homem. Eu estudo todos os dias, tá? Então, ó, aqui eu tenho estudo e estudo. Observem que a palavra ficou igualzinha, sendo que aqui é uma derivação imprópria, né? Porque aqui eu tenho substantivo e aqui eu tenho verbo, tá ok? Outros processos de formação. Redução ou abreviação. Nesse caso, a gente tem aí, ó, a redução, tá, de uma palavra, ou abreviação dessa palavra. Então, motocicleta, a gente tem aí, ó, moto, né? A motocicleta, a moto, tá ok? Cine para cinema. RG para registro geral, tá?
Onomatopeia ou reduplicação. Consiste na redução aproximada de sons associados a determinados seres ou ações. Animais, motores, assovios, batidas, movimentos, etc. Então, tic-tac, ping-pong, from, fio-fio, tá? É a tentativa da reprodução escrita dos sons, tá ok? Empréstimo ou estrangeirismo. Bom, nesse caso, a formação da palavra se dá através do acréscimo, né? do uso de palavras estrangeiras no nosso vocabulário, no nosso dia a dia. São palavras ou expressões de estrangeiros que passam a fazer parte da nossa língua em decorrência do contato comercial, cultural ou tecnológico com outros povos. Então, abajur, por exemplo, vem do francês, né? Iogurte, do turco, show, do inglês. A gente tem também algumas palavras, né, que foram aportuguesadas a partir de palavras estrangeiras, como o verbo deletar, por exemplo, né, que vem do delete em inglês, que a gente usa aí na informática, certo? Outro processo de formação são as gírias. Essa aqui não está na apostila de vocês, não, tá? Eu trouxe só para enriquecer aí. Mana, mano, tá? Também é um processo aí de formação de palavras. Cruzamento de palavras também não está na apostila de vocês. Consiste na junção de partes de uma palavra com outra, como em portunhol, por exemplo, português mais espanhol, namorado mais marido, tá? Formação analógica também não está na apostila de vocês, mas eu trouxe para enriquecer o conhecimento aí. Consiste na construção de palavras por analogia com outras. Então, metroviário por analogia ferroviário, tá? Neologismo. Essa aí está na apostila de vocês. São novas unidades lexicais criados por meio de processos de formação de palavras, tais como justaposição, aglutinação, prefixação, sufixação, dentre outros. Então, exemplo, a criação de palavras novas, tá? Como eu disse para vocês lá, deletar, né? Que veio foi uma palavra aportuguesada a partir do delete em inglês, tá? Escanear, scanner, né? Linkar, link, né? Então, são neologismos, palavras novas criadas a partir da prefixação ou do estrangeirismo, enfim. Hibridismo também está na apostila de vocês. São palavras que existem no nosso vocabulário, que foram formadas através da junção de radicais pertencentes a línguas diferentes, tá? Então, a gente tem, autoclave, onde aquela maquininha, né, que faz esterilização, que a gente encontra nas manicures, em hospitais, enfim. Auto vem do grego e clave vem do latim. Então, aí a gente tem a junção de dois prefixos, tá? Um grego e outro latino, que formam a palavra autoclave, tá? Assim como burocracia, a gente tem buro do francês e cracia do grego. Juntando as duas, a gente tem a formação da palavra burocracia. Então, essas palavras foram formadas através do hibridismo, que nada mais é do que a junção de dois prefixos estrangeiros, tá? Bom, exercícios. O que eu quero que vocês façam hoje? Façam os exercícios da apostila de vocês, tá bom? Proposto nas apostilas e estou à disposição para sanar qualquer dúvida que vocês possam ter, tá? Me procurem aí. Um abraço e até a próxima aula.